No ano em que o Brasil reconquistou o direito de votar, o comando da OAB do Distrito Federal estava nas mãos de um democrata convicto. Francisco Lacerda Neto era presidente da OAB do Distrito Federal na retomada do processo democrático com a eleição, que em 1989 escolheu o presidente da República através do voto direto, depois de 29 anos de jejum. Na quinta entrevista da série produzida para os 50 anos da OAB-DF, o ex-presidente da OAB do Distrito Federal destaca a liderança da instituição na defesa dos direitos humanos e a luta pela democracia e pela justiça. A OAB sempre teve um papel de destaque no Distrito Federal. Esse papel decorre da falta de representação política que Brasília não possuía durante muitos anos. Infelizmente, essa representação política não está representando bem a nossa capital. Mas a OAB fazia o papel da auditoria do Distrito Federal, da ouvidoria do Distrito Federal. Tudo se resolvia na OAB. A eleição da OAB era uma eleição que movimentava a população do Distrito Federal. Portanto, o papel da OAB no Distrito Federal sempre foi de grande valia para a população. Bem, a OAB era o único canal existente na época da ditadura que ainda era, vamos dizer assim, respeitada pelos ditadores da época. A OAB sempre foi do próprio princípio do advogado, da própria sobrevivência do advogado, o Estado de Direito democrático. Não existe advogado numa sociedade fascista, numa sociedade comunista, porque sempre a ditadura não quer saber do advogado. Napoleão dizia que, se pudesse, cortaria a língua dos advogados. Os advogados representam a liberdade, representam o direito do povo se manifestar. Nessa época da ditadura, a OAB desenvolveu uma luta ferrenha contra a ditadura e pela volta do Estado de Direito democrático. Quanto aos direitos humanos, nem se fala. A OAB é a líder inconteste no Brasil da defesa dos direitos humanos. Foi a OAB, talvez, que tenha começado a falar em direitos humanos quando nenhuma entidade de classe ou qualquer outra falava sobre isso. Bem, a ditadura é sempre, eu imagino a ditadura sempre um momento muito difícil para qualquer país. A ditadura é aquilo que todos detestam e que alguns se aproveitam do momento de fragilidade das forças políticas para fazer um regime de força com a falsa promessa de que vai ocorrer um progresso social. Isso não é verdade. O progresso social é ligado exclusivamente à liberdade política. As pessoas não progridem socialmente, economicamente, num regime de força. Portanto, os advogados estarão sempre contrários, em qualquer situação, a qualquer regime ditatorial que possa pretender assumir o nosso país. Bem, naquela época eu era o secretário-geral da OAB do Distrito Federal. Eu participei de todo o desenvolvimento desse processo. Nós havíamos marcado o primeiro encontro dos advogados do Distrito Federal. Esse encontro já estava agendado há muito tempo. Veio uma medida de emergência possível na época da ditadura, baixada, salvo engano, pelo general Figueiredo, e naquela ocasião houve uma proibição de qualquer movimento, reuniões, até 4 pessoas não podiam se reunir, até festas eram invadidas pelas forças da ditadura. E nós ficamos numa situação que o nosso encontro estava marcado para aquela época.
Fizemos uma reunião com muitos debates e resolvemos fazer o encontro a si mesmo, desafiando, portanto, a ordem da ditadura, que era para que não se fizesse nenhuma reunião pública ou privada. Bem, feito o encontro, transcorreu naturalmente, sem nenhum problema, mas na madrugada posterior ao encontro, era um domingo, na madrugada de domingo, as forças da repressão, que movimentou a polícia do Distrito Federal, cercou o prédio da OAB e prendeu o então zelador da época. E veio uma ordem de interdição do nosso prédio, que se complementou a partir do meio-dia da segunda-feira, quando nós fizemos uma resistência cívica, como desarmados que éramos, e apenas pudemos sair da OAB resistindo e cantando o hino para que representasse a nossa resistência a esse fato. Isso tomou uma proporção internacional. Eu acho que foi o primeiro momento que se percebeu que havia uma resistência muito grande às forças da ditadura dentro do país. Daí começou todo o processo de redemocratização do Brasil. Eu, na época, recebi telefonemas de amigos que moravam no exterior para dizer que queriam saber o que estava acontecendo, porque nos viram na TV do mundo inteiro. A OAB praticamente é tudo no ordenamento jurídico nacional. A OAB, enfim, os advogados, diz a lei, é um dos pilares da justiça, ou seja, não é possível haver o funcionamento da justiça sem o funcionamento dos advogados. Os ditadores pretenderiam que os advogados fossem sempre advogados públicos e não advogados privados como somos nós. Portanto, a OAB, no ordenamento jurídico, é papel fundamental. Não pode existir ordenamento jurídico sem a presença dos advogados e, consequentemente, sem a presença da ordem dos advogados. A sociedade deve sempre defender as prerrogativas dos advogados, porque assim fazendo, estará defendendo com certeza as suas próprias prerrogativas. Os advogados precisam ter liberdade de atuação para poder fazer valer os direitos fundamentais da população. Ou seja, uma sociedade onde, como aconteceu na ditadura, que não possua o direito de impetrar habeas corpus ou de impetrar mandados de segurança, estará sempre subjugada a um poder de força. Portanto, a sociedade deve defender, assim como nós defendemos com muito denodo as nossas prerrogativas, para que possa se ter um Estado pleno de direito democrático. Acho que a presidente de então teve uma atuação brilhante e destacada. Ela, de imediato, assumiu a posição que todo mundo esperava que a OAB assumisse, e o novo presidente, um advogado jovem e brilhante, que inclusive eu apoiei para a sua candidatura, apesar do seu escritório representar em algum momento algum dos envolvidos, demonstrou absoluta isenção no seu procedimento e agiu como deve agir um presidente da OAB. Não há nenhuma crítica que se possa fazer, apesar de a imprensa ter noticiado algumas coisas maldosas sobre a questão, mas eu tenho certeza que tanto a gestão anterior, que começou essa campanha para moralizar a política no Distrito Federal, tanto o presidente atual estão agindo com absoluta isenção e muito bem produzindo as medidas que são necessárias para que isso volte a acontecer. A OAB
assumiu o papel de que não deveria ocorrer intervenção. As pessoas acham a intervenção, às vezes, uma medida boa, mas, na verdade, a intervenção é o caminho mais próximo a perder a normalidade constitucional de um Estado. E isso pode evoluir até para um país inteiro e até para uma ditadura. A intervenção é sempre o início para se quebrar o regime do Estado de Direito Democrático, ainda que a intervenção seja decretada pelo órgão próprio. Portanto, a OAB ficou contrário à intervenção, agiu como deveria agir, ajudou as investigações e vai fazer sempre assim. A OAB é maior do que todos nós. O presidente da OAB não faz muitas vezes aquilo que ele quer, ele faz aquilo que a sociedade exige e que os advogados exigem. E os advogados cobram muito, portanto, ele vai sempre representar o pensamento da sociedade e dos advogados e jamais vai usar a OAB em sentido pessoal ou próprio.